A pista do cavalo negro. Num arranha-céu de vidro e silêncio, um gênio da tecnologia foi encontrado morto. Mas a única pista não estava no corpo, e sim numa peça de xadrez que sussurrava o nome do verdadeiro assassino. O ar dentro da cobertura na Faria Lima era rarefeito, gelado e com um cheiro asséptico de metal e vidro, um vácuo de luxo que o odor acre da morte ainda não conseguirá conquistar por completo. Delegado Heitor Correia sentiu o contraste na pele, o arrepio que não vinha do ar-condicionado central, mas da própria cena. Ricardo Bastos, o Midas da tecnologia paulistana, jazia em sua poltrona de couro italiano, o rosto sereno, quase entediado, como se a morte fosse apenas um contratempo trivial em sua agenda de bilhões. A equipe da perícia se movia com uma eficiência silenciosa, fantasmas de macacões brancos num santuário de minimalismo. Não havia sinais de luta, nem uma almofada fora do lugar no sofá que custava o preço de um carro popular. A narrativa oficial, sussurrada pelos primeiros policiais que chegaram, era de suicídio, uma overdose de medicamentos controlados, elegantemente dispostos na mesa de centro de mármore Carrara ao lado de um copo de cristal com um resto de uísque. Mas Heitor não olhava para o corpo, nem para os frascos. Seus olhos, habituados a encontrar fissuras na perfeição, estavam fixos no tabuleiro de xadrez de ônix e marfim posicionado perto da vasta janela que emoldurava a cidade como uma pintura caótica. Era uma réplica exata da 13ª partida do Campeonato Mundial de 1972, Spassky contra Fischer, uma obsessão conhecida de Bastos. Heitor, um enxadrista amador, conhecia a posição de cor. As peças estavam todas em seus lugares, congeladas no movimento 21, exceto por uma. Um cavalo negro, que deveria estar em C5, defendendo o flanco da rainha, estava absurdamente deslocado em G3, uma jogada ilegal, suicida, sem qualquer sentido tático. Era um grito silencioso em meio à ordem maníaca do apartamento. Um erro que o meticuloso Ricardo Bastos, um homem que alinhava seus sapatos com régua no closet, jamais cometeria. Era a assinatura do assassino, uma provocação. Foi quando ele a viu, parada perto da entrada da cozinha, recortada contra a luz fria dos armários de aço escovado. Letícia Soares, a sócia e braço direito de Bastos. Impecável em seu terninho grafite, o rosto uma máscara de serenidade profissional. Não havia lágrimas, apenas uma quietude que era mais perturbadora que qualquer histeria. Ela encontrou o olhar de Heitor, e por um instante, o delegado sentiu que a partida não estava naquele tabuleiro, mas havia acabado de começar entre os dois, ali, no silêncio daquela cobertura. Ele se aproximou, o rangido sutil de seus sapatos gastos um sacrilégio no piso imaculado. Ele não fez uma pergunta, apenas apontou com o queixo para o tabuleiro. Ela seguiu seu olhar, e pela primeira vez, uma microexpressão, uma contração quase invisível no canto de sua boca, traiu a fachada de controle. Ela sabia. Ela sabia do cavalo negro, e seu conhecimento era uma peça perigosa naquele jogo que Heitor mal começara a entender. A cidade lá fora pulsava, indiferente, um monstro de concreto e luzes, enquanto ali dentro, o tempo parecia ter se dobrado sobre si mesmo, em torno de uma única peça de xadrez fora do lugar, um detalhe ínfimo que continha o peso de uma vida e a chave para desvendar uma morte que se recusava a ser simples. Heitor sentiu o velho isqueiro Zippo no bolso do blazer, o metal frio contra seus dedos. Seria um caso longo. Um caso de paciência, de observação, de esperar o adversário cometer o segundo erro. O primeiro, o cavalo em G3, tinha sido um presente. O próximo, ele teria que arrancar. E ele suspeitava que sua principal oponente, a mulher de olhar impenetrável à sua frente, não era do tipo que cometia erros. A investigação seria um duelo de sussurros, de subtextos, onde cada gesto e cada silêncio seriam mais reveladores que qualquer confissão. A morte de Ricardo Bastos não era um fim, mas um começo, o gambito de uma partida muito mais complexa e perigosa do que a polícia de São Paulo poderia imaginar, e Heitor estava no centro dela, com apenas um cavalo fora do lugar como seu guia. A complexidade da mente humana, suas motivações obscuras e a teia de segredos que envolvem as altas esferas do poder financeiro e tecnológico eram um verdadeiro tabuleiro. Heitor sabia que para vencer, precisaria pensar não como um policial, mas como o próprio Bastos, antecipando os movimentos do adversário,
enxergando as ameaças ocultas e, acima de tudo, entendendo a psicologia por trás daquela jogada impossível. Aquele cavalo não era apenas uma pista, era um poema cifrado sobre ganância, traição e arrogância de quem se julga inteligente o suficiente para cometer o crime perfeito. E Heitor estava ali para provar que essa pessoa estava redondamente enganada, mesmo que para isso precisasse mergulhar de cabeça no mundo de sombras que Ricardo Bastos deixou para trás, um mundo onde lealdade e traição eram faces da mesma moeda e cada movimento poderia ser o último. A verdadeira investigação começava agora, não com sirenes e interrogatórios formais, mas com a decifração de um enigma silencioso, deixado para trás por um homem morto em sua fortaleza de vidro. A cidade de São Paulo, com sua cacofonia incessante, era o pano de fundo para este drama silencioso, um contraste brutal entre o barulho externo e a quietude calculada da cena do crime. Heitor sentia o peso da responsabilidade, não apenas a de resolver um homicídio, mas a de honrar a inteligência da vítima, usando a própria lógica de Bastos contra seu assassino. Aquele apartamento, que deveria ser o auge da segurança e do controle, havia se tornado o palco de uma falha fatal, e o cavalo negro era o único espectador que sabia de toda a verdade. O delegado precisava apenas fazê-lo falar, e para isso, teria que se tornar o melhor jogador da sala, mesmo que seu oponente ainda estivesse oculto nas sombras, observando cada um de seus passos com a mesma atenção predatória. A partida estava lançada, e as peças brancas, agora sob o comando de Heitor, tinham o primeiro movimento. A questão era saber qual peça mover, em um tabuleiro onde as regras pareciam ter sido reescritas pela mão do próprio diabo, um diabo que vestia ternos de grife e entendia tanto de xadrez quanto de assassinato. A solução não estaria nos arquivos da polícia, mas na mente do assassino, e Heitor precisava mapear essa mente, entender sua lógica, sua vaidade e finalmente, seu ponto fraco. O cavalo em G3 não era um erro, ele começou a perceber. Era uma declaração. Uma declaração de superioridade. E era essa arrogância que o levaria até a verdade. A caçada havia começado. A sala de Heitor no departamento de homicídios era o avesso da cobertura de Bastos. Um caos organizado de processos empilhados, mapas da cidade cravados de alfinetes coloridos e o cheiro persistente de café forte e papel velho. Era seu ecossistema, o lugar onde as perfeições assépticas dos crimes de luxo vinham para serem dissecadas sob a luz fria de uma luminária de mesa. Ele passou 2 dias imerso no universo de Ricardo Bastos, um mergulho em águas profundas e turvas de transações financeiras, patentes de software e uma rede de contatos que ia de Brasília a paraísos fiscais no Caribe. Bastos não construiu seu império com sorrisos e apertos de mão, ele o ergueu sobre as ruínas de concorrentes, com uma agressividade que beirava a sociopatia. Inimigos não faltavam. A lista era um quem é quem do mercado, todos com motivos sólidos para querer vê-lo fora do jogo. Mas o cavalo negro em G3 não se encaixava em uma vingança corporativa. Era algo pessoal, íntimo. Era uma mensagem para um público de uma só pessoa. E essa pessoa, Heitor suspeitava, era Letícia Soares. Ele a chamou para um segundo depoimento, não na formalidade de uma sala de interrogatório, mas em seu próprio território, sua sala caótica. Ela entrou e seus olhos percorreram a desordem com uma fração de segundo de desdém contido, antes de se fixarem nele. Ela continuava impecável, uma fortaleza de seda e aço. Heitor não a confrontou. Ele a fez esperar, enquanto terminava de anotar algo em um processo qualquer, o som de sua caneta arranhando o papel, o único ruído no ambiente. Era um pequeno teatro, uma forma de desequilibrar a balança de poder. Quando finalmente falou, sua voz era casual, quase desinteressada. Ele não perguntou sobre a noite do crime. Perguntou sobre um projeto específico, o Projeto Ícaro, o último em que ela e Bastos trabalhavam. O nome, por si só, era uma ironia trágica. Ao ouvir o nome, o controle de Letícia vacilou. Foi imperceptível para a maioria, mas não para Heitor. Um piscar de olhos um pouco mais longo, uma inspiração 1 milímetro mais profunda. Ele viu. O Projeto Ícaro, ele descobrira, era a obra-prima de Bastos. Um sistema de inteligência artificial projetado para prever e neutralizar fraudes financeiras em escala global. Era a arma definitiva contra a corrupção sistêmica,
capaz de rastrear o dinheiro sujo com qualquer labirinto de offshores e laranjas. Bastos estava prestes a entregá-lo à Polícia Federal, um ato que o transformaria em herói para uns e no maior traidor do mundo para outros. Letícia era a arquiteta-chefe do código. Ela conhecia cada linha, cada algoritmo. Ela sabia o quão perto eles estavam de voar, e o quão perigoso era chegar perto do sol. Heitor empurrou uma única foto sobre a mesa, a imagem em close do tabuleiro de xadrez. Ele não disse nada. Apenas esperou. Letícia olhou para a foto, e seu rosto permaneceu inescrutável. Ela disse que Ricardo era excêntrico, que talvez, sob o efeito dos remédios, ele mesmo tivesse movido a peça. Uma explicação plausível, lógica, corporativa. Mas seus dedos, pousados sobre a bolsa de grife em seu colo, estavam entrelaçados com uma força que branqueava os nós. Heitor sabia que ela estava mentindo. Mas por quê? Para proteger a si mesma ou a outra pessoa? A conversa se tornou um jogo de duplos sentidos. Ele falava sobre algoritmos de detecção de anomalias, e ela respondia com jargão técnico, mas ambos sabiam que estavam falando de assassinato. Ele percebeu que Letícia não era assassina. O assassino não deixaria uma testemunha tão perigosa, que conhecia o segredo mais profundo da vítima. Letícia era outra peça naquele tabuleiro. Talvez a rainha, poderosa, mas vulnerável, sendo usada para proteger o rei. Quem era o rei? A resposta, Heitor começou a sentir, não estava nos inimigos de Bastos, mas em seus supostos aliados. Alguém de dentro. Alguém que sabia do projeto Ícaro, que sabia de sua paixão por xadrez, e que tinha acesso irrestrito à sua vida e à sua casa. Alguém que Bastos confiava cegamente. A investigação mudou de rumo. Heitor parou de procurar por quem odiava Ricardo Bastos e começou a procurar por quem o amava, ou fingia amar. Ele mergulhou nas comunicações pessoais da vítima, nos e-mails criptografados, nas agendas ocultas. E lá, em meio a planos de negócios e estratégias de mercado, ele encontrou um nome que se repetia, um mentor, uma figura paterna para o órfão Bastos, Armando Neville, um velho investidor do mercado, respeitado e tido como um filantropo. Neville fora o primeiro a investir em Bastos, a acreditar em seu gênio. E segundo os registros, era um dos poucos que tinha a biometria cadastrada para acessar a cobertura. Heitor sentiu o clique, a peça se encaixando. O cavalo em G3. Não era uma jogada de Bastos, nem uma provocação de Letícia. Era uma mensagem de Neville. Uma mensagem de poder, de controle. Uma forma de dizer, eu te criei, e eu te destruo. O motivo ainda era nebuloso, mas a silhueta do assassino começava a tomar forma, e não era a da mulher sentada à sua frente, mas a de um homem que pairava sobre todo o caso como um fantasma benevolente. Letícia, ele entendeu, estava com medo. Ela sabia quem era, mas temia o poder e a influência de Neville. Seu silêncio era autopreservação. Heitor a dispensou, e ao vê-la sair, ereta e controlada, ele sentiu uma pontada de admiração por sua força. Ela estava sozinha, em um jogo de gigantes, tentando sobreviver. Agora, ele precisava de provas. Precisava conectar Neville não apenas à cena do crime, mas ao motivo. E o motivo, ele tinha certeza, estava enterrado nas profundezas do código do Projeto Ícaro. A chave para o assassinato estava na própria arma que a vítima criara para combatê-lo. A ironia era quase poética. A epifania não veio em um lampejo, mas como a maré subindo, lenta e inexorável. Heitor estava em sua sala, na madrugada do terceiro dia, a cidade lá fora uma teia de luzes sonolentas. Ele olhava para a foto do tabuleiro de xadrez, mas desta vez não via as peças, via o movimento. O cavalo. A única peça que se move em L. Não era apenas uma jogada ilegal, era um símbolo. Em finanças, uma jogada em cavalo ou knights move era um jargão para uma manobra financeira complexa e não linear, movendo fundos através de diferentes contas e jurisdições de uma forma que quebrava a trilha lógica, tornando o rastreamento quase impossível. Era a especialidade de Armando Neville, a forma como ele construíra sua fortuna nas sombras, décadas antes de Bastos sequer sonhar com o Projeto Ícaro.
O cavalo em G3 não era uma provocação, era a assinatura de um crime financeiro, transposta para o mundo físico. Neville não estava apenas matando Bastos, ele estava se vangloriando de sua metodologia, o método que o próprio Ícaro estava prestes a expor. O projeto de Bastos não apenas detectaria fraudes futuras, ele poderia, retroativamente, desvendar o império de Neville, construído sobre décadas de jogadas em cavalo. O motivo estava claro como cristal: autopreservação. Neville matara seu pupilo para proteger seu legado de crimes. Com essa certeza, Heitor não precisou de uma confissão de Letícia. Ele usou a lógica do próprio assassino. Com uma equipe de peritos digitais e a chave de acesso que Letícia anonimamente vazou para ele, eles mergulharam no código do Ícaro. E lá, encontraram um baquedor, uma porta dos fundos deixada por Bastos. Uma pasta segura chamada Gambito da Dama, que continha um dossiê completo sobre as operações de Neville, compilado ao longo de anos. Bastos sabia. Ele sabia que seu mentor era o rei do crime que ele queria destronar, e estava se preparando para o confronto final. Neville simplesmente se antecipou. A prisão foi silenciosa, quase anticlimática. Heitor e sua equipe entraram no escritório suntuoso de Neville, um lugar que cheirava a couro antigo e poder. O velho investidor estava atrás de sua mesa de mogno, e quando viu Heitor, não demonstrou surpresa, apenas um cansaço resignado. Ele olhou para as provas que Heitor espalhou sobre a mesa, os diagramas de fluxo de dinheiro, as cópias dos registros do Ícaro. Ele não confessou com palavras. Apenas deu um leve aceno de cabeça, o reconhecimento de um rei para o jogador que finalmente o colocou em xeque-mate. A justiça prevaleceu, não com um estrondo, mas com o clique silencioso de algemas e impulsos enrugados. Semanas depois, Heitor recebeu um envelope sem remetente. Dentro, um único recorte de jornal. A notícia informava que a empresa de Bastos, agora sob a liderança de Letícia Soares, havia doado o projeto Ícaro, de forma integral e anônima, para a cooperação internacional de combate ao crime financeiro. Letícia não apenas sobreviveu, ela honrou o legado de seu parceiro, garantindo que sua criação cumprisse seu propósito. Ela completou o voo de Ícaro, mas com a sabedoria de evitar o sol. Naquela noite, Heitor não foi para casa. Ele foi a um pequeno clube de xadrez no centro da cidade, um lugar simples, com mesas gastas e relógios antigos. Sentou-se em um tabuleiro vago, arrumou as peças e fez o primeiro movimento, o peão do rei avançando 2 casas. Um homem mais velho sentou-se à sua frente e respondeu ao movimento. O jogo começou. Para Heitor, a vitória não estava na prisão de Neville, mas ali, naquele momento. Na restauração da ordem, na lógica pura de um jogo onde as regras são claras e a inteligência prevalece sobre a traição. Ele olhou para as peças de madeira, sentindo seu peso familiar, e um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo, tocou seus lábios. A cidade podia ser um tabuleiro caótico e imprevisível, mas ele havia encontrado seu centro, sua paz. Ele havia resolvido o gambito silencioso, e agora, finalmente, podia apenas jogar. O final feliz não era um desfile de herói, mas a quietude de uma mente que colocou o caos em seu devido lugar e encontrou, no simples ato de um jogo, a confirmação de que a ordem, no fim, sempre pode ser restaurada.